Ser cidadão do céu significa ter literalmente o conceito oposto do que é felicidade em relação ao mundo. Aí você me pergunta, como assim, Saulo? Como é que você vem me dizer que o oposto, felicidade, é igual para todo mundo? Cara, não é. A Bíblia vai ensinar pra gente o conceito real de felicidade e é completamente diferente de tudo aquilo que você já imaginou e já conheceu. Então você quer saber o que é que significa de fato ser feliz sendo um cidadão do reino dos céus? Continua aqui nesse vídeo. Mas antes da gente continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Saulo Vilela, eu sou missionário aqui no interior de Pernambuco e Deus tem me desafiado a falar com você aí no YouTube. Por isso que eu estou aqui hoje gravando esse vídeo para falar com você, para que você se torne mais parecido com Jesus, para que você aprenda a caminhar nos passos dele e se tornar como ele quer que você seja. Tendo dito isso, vamos começar. Vamos falar de fato sobre felicidade. E aí, para começar, eu quero que a gente possa junto definir o que é felicidade. Afinal, eu não posso começar a falar de uma coisa que talvez você esteja pensando que é outra. Você me entende? E a gente vai começar falando literalmente o que o dicionário vai dizer, que é felicidade. Felicidade é o ato de estar ou ser feliz. E aí você vai dizer, tá, o que é ser feliz? Ser feliz é o que denota alegria, satisfação. Felicidade, né, e uma coisa que para mim é muito real, é você definir felicidade como estar satisfeito. Veja, porque a verdade é que a gente vai ter altos e baixos na vida, a gente vai ter momentos de alegria, momentos de tristeza, mas mesmo triste você pode e deve ser feliz. Porque felicidade não é sobre um momento, mas sobre um estado. É sobre, de fato, ser feliz, independente das circunstâncias. E para mim a satisfação ela encaixa muito bem com aquilo que significa ser feliz. Então, a partir de então, quando eu falar de felicidade, entenda que eu estou falando de um estado de satisfação, que mesmo quando a tristeza bater, que mesmo quando a situação se tornar difícil, ainda assim você vai poder dizer, não, mas eu sou feliz. Quer ver um exemplo? Né? Você, de repente, termina um relacionamento. Você ficou triste porque terminou aquele relacionamento, mas você é feliz porque a tua felicidade não depende, a tua satisfação ela não depende daquele relacionamento. C.S. Lewis uma vez falou que não permita que a sua felicidade dependa de algo que você possa perder. Então, para que você possa de fato ser feliz, independente de circunstância, a tua felicidade precisa estar baseada em algo que é constante, eterno, perfeito, que não muda. E deixa eu te perguntar, qual é a única coisa no mundo que é assim? É Deus, claro. Aí você me pergunta, tá, Saulo, mas como é que eu sei como eu devo agir ou como eu devo ser para de fato ser feliz? O que é que a Bíblia fala sobre felicidade? Aonde a Bíblia fala sobre felicidade? Então deixa eu te falar, deixa eu mostrar para você. Lá em Mateus 5, Jesus começa um famoso Sermão do Monte. Ele começa a explicar para as pessoas o que significa de fato ser um cidadão do reino dos céus. E ele começa justamente esse sermão falando sobre felicidade. Falando sobre o estado daquele que é satisfeito, aquele que é pleno. Eu quero falar com você sobre isso. Eu quero falar sobre essa felicidade. Eu quero falar sobre essa satisfação, essa plenitude que só é encontrada em Jesus. Eu não vou ler a passagem toda agora porque a gente vai pegando ela aos pedaços, aos poucos, tá certo? Então, eu quero começar. Mateus capítulo 5, versículo 1 vai dizer assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou-se. E seus discípulos se aproximaram dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E entenda que quando Jesus fala bem-aventurado, ele está querendo dizer feliz. Essa palavra bem-aventurado significa feliz, mais que feliz, pleno, satisfeito. Então Jesus começa a trazer uns contrastes daquilo que é felicidade no mundo e o que é felicidade no reino dos céus. Aquilo que é felicidade no reino de Deus. Para o cidadão do reino, a felicidade é completamente diferente. E perceba, ele vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Cara, só essa afirmação em si, ela parece completamente controversa, porque quando o mundo vai falar de felicidade, a primeira coisa que o mundo pensa é em riqueza, seja ela qual tipo for. Você, para ser feliz, segundo o mundo, precisa ser rico, precisa ser abastado, precisa ter em excesso, seja lá o que for. E no caso da espiritualidade não poderia ser diferente. O mundo vai dizer, cara, para você ser feliz você tem que ser cheio, né? A palavra da moda hoje é mindfulness.
Percebe? É cheio da mente, cheio do Espírito, cheio, um Espírito rico. É isso que o mundo pensa. Mas de repente Jesus vem aqui e vai dizer assim: bem-aventurados os pobres em espírito. Como assim? Como assim? É mais que feliz, é satisfeito, é pleno aquele que é pobre em espírito. Isso não faria muito sentido. Mas é justamente aí que entra a beleza do Evangelho. A felicidade, a plenitude, a perfeição não está no eu, no fazer, no ser grande, ser cheio. Pelo contrário, em Cristo, aquele que é feliz é aquele que depende. E veja, pobre de espírito aqui literalmente significa isso. Ele reconhece a sua espiritualidade, ele reconhece quem ele é, e que diante de Deus ele não é nada, e que diante de Deus ele não consegue. E por isso ele precisa depender de Jesus. Então feliz não é aquele que tem que correr atrás da sua própria espiritualidade, correr atrás do seu próprio engrandecimento ou da sua própria evolução. Não. Bem-aventurado, feliz, satisfeito é quem entende: cara, eu não consigo. Cara, eu sou pobre de espírito. Eu preciso de um Deus que vai me encher. Eu preciso de um Deus que vai me transformar. Eu preciso de um Deus que vai mudar a minha história. E por isso, eu recebo o reino dos céus. Veja como é interessante. Veja o contraste. Esse primeiro ponto, essa primeira bem-aventurança já traz uma ruptura com aquilo que o mundo pensa. Feliz é aquele que é pobre de espírito, que reconhece quem ele é, porque dele é o reino dos céus. E veja como é importante entender isso. Se você acha que consegue chegar a Deus pelo seu próprio esforço, fazendo as tuas boas obras, vivendo do jeito que você acha, sendo bom em si mesmo, cara, deixa eu falar uma coisa para você. Você não vai conseguir. A Bíblia diz que a melhor das nossas obras para Deus é como um trapo de imundícia, é como sujeira, é como algo ruim. Então, o melhor que você possa fazer, seja para uma pessoa, seja para Deus, na sua cabeça, isso não vai servir de nada quando você chegar no dia do juízo. A verdade é que, para que você herde o reino dos céus, você precisa reconhecer quem você é, reconhecer quem Deus é e se colocar debaixo da soberania de Jesus. Bem-aventurado, feliz, pleno é aquele que não precisa estar fazendo obras para receber o reino. Porque a obra principal, a obra mais importante, ela já foi feita na cruz de Cristo. Ele morreu, ele ressuscitou e ele está vivo hoje para dar para você a chave do reino dos céus. Perceba que isso traz um alívio, porque em muitas religiões, em muitos lugares, você vai ver as pessoas dizendo: faça para conseguir, faça para se tornar, faça e você vai chegar lá. Mas Jesus vai dizer: não, deixa que eu fiz, eu faço, e o que eu fiz já foi completo, você só recebe. Cara, isso alivia a carga. Você não precisa ficar se martirizando e fazendo e acontecendo para receber o reino, não. O que você precisa é simplesmente aceitar que você é pobre de espírito e que com Jesus e em Jesus é possível alcançar o reino dos céus. Você percebe como isso vai de encontro completo com a felicidade que o mundo diz? E você vê que não é só esse primeiro verso, não é só essa primeira bem-aventurança, essa primeira felicidade. Jesus vai continuar, mas eu quero desafiar você a assistir o próximo vídeo, que no próximo vídeo vamos falar de mais uma bem-aventurança. Mas desde já, olhe para o seu conceito de felicidade. Olhe para a sua vida. Olhe para aquilo que você fez e faz, buscando encontrar o céu. E você vai perceber que no momento em que você aprender a descansar em Jesus, no momento em que você aprender a parar, você de fato vai ser feliz. No momento em que você entregar tudo a Jesus, você vai dizer: cara, agora eu posso descansar. Porque não importa o que eu faça, Jesus já fez o que era necessário na cruz. Então eu vou para o céu, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Eu te convido, meu irmão, a repensar as tuas obras, a repensar a tua felicidade. Você está se esforçando para ela ou você está dependendo do Senhor? Jesus te chama hoje a ser mais do que feliz, a ser bem-aventurado. Mas para isso, você precisa colocar aos pés dele a tua vida,
os teus conceitos e reconhecer quem você é. Que você é pobre de espírito e que somente em Jesus você tem a salvação. E se você gostou desse vídeo, meu irmão, compartilhe ele com alguém. Fala para as pessoas, porque isso aqui serve para que você se torne mais parecido com Jesus, para que você cresça e aprenda e seja de fato feliz em Jesus. Deus abençoe sua vida.